Por unanimidade, STF mantém suspensão do X no Brasil. E você vai ver também. Agosto é o pior mês de queimadas no Brasil dos últimos 14 anos. 8 a cada 10 adolescentes brasileiros apresentam fator de risco para doenças crônicas. Estados Unidos apreendem avião de Nicolás Maduro. E ainda, Brasil tem mais um dia de ouro nas Paralimpíadas. País conquista mais 4 medalhas douradas. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter o bloqueio do X no Brasil. Foram 5 votos favoráveis à decisão. Por 5 votos a 0, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter a rede social X suspensa. A decisão vale até que a plataforma cumpra decisões da Justiça, pague multas aplicadas por desobedecer ordens judiciais, que somam mais de 18 milhões de reais, e indique um representante legal no país. Os votos dos ministros da primeira turma sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que bloqueou o uso da plataforma, foram inseridos no sistema eletrônico. A suspensão foi garantida pelos votos dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. A maioria também seguiu o entendimento de Moraes de que deve ser aplicada a multa de R$50 mil para pessoas e empresas que usarem pretextos tecnológicos para manter o uso da rede social, como o uso da rede privada virtual. A multa foi questionada pela Ordem dos Advogados do Brasil, mas esse pedido ainda não foi analisado. O ministro Flávio Dino alegou que, ao descumprir a decisão do Poder Judiciário, a empresa parece considerar-se acima do império da lei. Zanin afirmou que o descumprimento de decisões pelo X é extremamente grave. Para ele, a suspensão teve como objetivo garantir que ordens judiciais fossem cumpridas. Luiz Fux foi o único a fazer uma ressalva em relação à multa de R$50 mil estabelecida para quem burlar o bloqueio do X. Ele defendeu que seja imposta somente a quem seguir usando a rede social e postar conteúdos ilegais, como expressões reveladoras de racismo, fascismo, nazismo, obstrutoras de investigações criminais ou de incitação aos crimes em geral. Desde abril, o bilionário Elon Musk, dono do X, tem descumprido várias ordens do ministro Alexandre de Moraes de bloquear contas de investigados pelo STF, acusados de afrontar a democracia e a legislação brasileira. Moraes diz que, quando intimada, a plataforma desobedeceu a ordem judicial e resolveu criminosamente divulgar mensagens citando ódio contra a Suprema Corte. E o Brasil teve o pior mês de agosto em relação a queimadas desde 2010. O número mais que dobrou na comparação com o ano passado. E a maior parte dos focos foi registrada na Amazônia e também no Cerrado. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revelou que o Brasil registrou 68.635 focos de queimadas em agosto. Segundo o programa Queimadas, esse é o pior resultado para o mês dos últimos 14 anos, quando foram registrados mais de 90 mil focos ativos, detectados pelo satélite do INPE. Os números colocam o período como o 5º pior mês de agosto no total de focos de queimadas para o Brasil. A taxa também mais que dobrou na comparação com o ano passado, quando o país teve cerca de 28 mil focos no mesmo período. A média de queimadas para o mês é de 46 mil focos. Ainda segundo o INPE, mais de 80% desses focos ocorreram na Amazônia e no Cerrado. Na Amazônia, a temporada de incêndios geralmente ocorre entre junho e outubro, mas fazendeiros, garimpeiros e grileiros derrubam a floresta e se preparam para queimá-la durante todo o ano. E de acordo com o programa Queimadas, o bioma da Amazônia registrou 65 mil focos de fogo desde janeiro até agora.
O número representa um aumento de 104% quando comparado com o mesmo período do ano passado, quando eram 32 mil focos. Toda essa fumaça que cobre a floresta está viajando milhares de quilômetros. Ainda segundo dados do INPE, 18 mil focos foram registrados no Cerrado em agosto. A taxa representa mais que o dobro de focos quando comparada com o mês de agosto do ano passado, quando 6.800 focos foram contabilizados. E agora um alerta: 8 em cada 10 adolescentes brasileiros têm fatores de risco para doenças crônicas. A má alimentação com alto consumo de ultraprocessados é um dos fatores de risco. A maioria dos adolescentes brasileiros, ou 81,3%, tem 2 ou mais fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, como problemas cardiovasculares e diabetes. Isso é o que revela um estudo recente da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Federal de São Paulo. A pesquisa foi publicada no periódico científico BMC Pediatrics, que avaliou o estilo de vida dos jovens, considerando hábitos alimentares, atividade física, entre outros. Os autores do estudo usaram dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, que contou com a participação de mais de 121 mil adolescentes com idades entre 13 e 17 anos de escolas públicas e privadas em todo o país. Os jovens responderam a questionários com perguntas sobre variáveis como consumo de frutas e vegetais, ingestão regular de refrigerantes, doces, prática de exercícios e sedentarismo. O principal fator de risco detectado foi a falta de atividade física, já que 71% dos entrevistados se exercitam pouco. Além disso, mais da metade, 58%, não ingere a quantidade adequada de frutas e verduras e um terço deles, cerca de 33%, consome doces como balas e chocolates em excesso. A pesquisa também observou que 17% abusam de refrigerantes e 28% também consomem bebidas alcoólicas e uma minoria de 6% é fumante. Esse estilo de vida pouco saudável aumenta a possibilidade de doenças numa faixa etária mais precoce. Também aumentou o número de crianças com sobrepeso, com hipertensão e colesterol alto. Um adolescente com todos esses fatores de risco leva a um adulto com mais fatores de risco para doenças cardiovasculares, obesidade, síndrome metabólica e até certos tipos de câncer, já que o risco dessas doenças aumenta muito quando todos esses fatores já estão presentes na infância e adolescência. Sem dúvida, um alerta importantíssimo. E para a gente falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com uma especialista. A nossa convidada é a doutora Amanda Mualen, ela que é médica cardiologista. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la no nosso jornal. Boa noite, eu que estou muito feliz com o convite. E, doutora, você como especialista aí em saúde, esse número, 81%, te surpreendeu? E eles revelam esses maus hábitos da vida moderna? Na verdade, me surpreendeu por se tratar de crianças e adolescentes, né? Porque eu estou acostumada, eu sou cardiologista adulto e eu tenho um hábito de ver em consultório os pacientes mais adultos, de uma idade um pouco mais avançada, que tem essa síndrome metabólica. Mas as crianças e adolescentes, realmente, até para mim, foi uma surpresa bem importante. E, doutora, agora você tocou num ponto importante, você atende prioritariamente adultos. Então, para fazer um alerta para esse público mais jovem, esses efeitos aí dessa má qualidade de vida, desses maus hábitos, podem se manifestar em médio, curto prazo, longo prazo? Queria que você falasse sobre isso. Tá certo. Então, assim, as doenças cardiovasculares, elas são a principal causa de morte no Brasil e no mundo, né? Então, hoje elas estão no ranking, no topo da lista da principal causa de morte. Não só aqui, mas no mundo todo. E os fatores de risco, eles são tanto modificáveis quanto não modificáveis. Os não modificáveis é a idade e a genética. Então, quanto mais velho a pessoa é, mais risco ela tem de ter doenças relacionadas ao coração.
Então, teoricamente, a pessoa que é jovem, que é adolescente, criança, ela não deveria ter esses riscos, né? Mas existem aqueles fatores que são os não modificáveis. A inatividade física, que eu estava escutando na reportagem que vocês rodaram antes, 71% dos jovens são inativos. Isso é um fator de risco isolado para o desenvolvimento de doenças, porque se você raciocinar, o sedentário ele tem menor gasto energético, então ele é mais propenso ao ganho de peso, ele tem uma menor quantidade de massa muscular, porque o músculo que não se treina não fortalece, a densidade, a composição óssea desse indivíduo ela é pior, então esse indivíduo ele é mais suscetível a fraturas em idades mais avançadas, ele tem um metabolismo mais lento, afinal, quanto mais músculo, mais queima calórica a gente tem. Ele tem um sistema imunológico mais deficitário, né? A circulação sanguínea é prejudicada, acho que todo mundo já ouviu falar que a panturrilha, ela é o segundo coração, ela auxilia no retorno venoso do sangue, então se é uma pessoa que não exercita, ele vai ter um retorno venoso prejudicado. Enfim, são diversos motivos, desequilíbrio hormonal, qualidade de sono, são vários itens que ficam prejudicados, né? Então, se uma pessoa é inativa, ela não pratica atividade física desde a infância, ela com certeza está agregando risco futuro. Isso sem contar que as estatísticas mostraram que a obesidade também está aí entre os jovens, entre os adolescentes, né? 58% não consomem os itens que são considerados saudáveis, como legumes e verduras e frutas. Enfim, em 33% com excesso de doce, 17% com excesso de refrigerante. E assim, hoje a gente sabe que a obesidade ela é fator de risco para o desenvolvimento de 250 outras doenças, inclusive câncer, apneia obstrutiva do sono, pressão alta, diabetes. Então, de fato, é um fator de risco e é uma coisa que, de fato, merece uma atenção para esse ponto. Essas adolescentes, essas crianças precisam de uma atenção maior aí. Então, aproveitando a participação de uma especialista no assunto, e muitos pais nos assistem. Então, doutora, qual o conselho que você dá para começar essa mudança? Coisas simples que podem fazer diferença, pelo menos para dar o primeiro passo. Dentro de casa, né? Porque enquanto você está inserido num ambiente obesogênico, a tendência é que você participe também daquele ambiente, né? Então, por exemplo, é muito pouco provável que seja o adolescente o responsável por fazer compras de casa, né? Geralmente os pais é quem fazem as compras. Então, evitar ter esses alimentos de fácil acesso. Pelo menos ele não consumindo dentro de casa, na rotina, no dia a dia, isso já vai facilitar. E outra coisa, geralmente crianças e adolescentes, elas seguem o exemplo dos pais, né? Então, os pais, eles precisam ser incentivadores de bons hábitos também. É muito pouco comum que pessoas que nascem em uma família onde o pai e a mãe são obesos, eles sejam pessoas muito ativas, praticantes de atividade física, aderentes de uma vida saudável. Então, eu acho que para começo de conversa, os pais precisam ser exemplos e eles precisam dificultar o acesso a esses produtos. Então, excelente essa leitura que você fez. Nós acabamos de conversar com a doutora Amanda Mualen, ela que é médica cardiologista. Doutora, mais uma vez, obrigado pela participação em especial por essas dicas tão importantes. Eu que agradeço. Grande abraço. Tchau, tchau. E veja a seguir, Estados Unidos aprendem avião de Nicolás Maduro. E ainda, Brasil tem mais um dia de ouro nas Paralimpíadas. País conquista mais 4 medalhas douradas. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E os Estados Unidos apreenderam o avião presidencial usado por Nicolás Maduro. A ação aconteceu na República Dominicana. A apreensão se deu por conta da violação de sanções impostas pelos Estados Unidos e pelo Departamento de Comércio americano
contra o governo Maduro. Autoridades americanas também disseram que a aeronave foi comprada ilegalmente por meio de uma empresa fantasma e contrabandeada para fora dos Estados Unidos. A apreensão do avião acontece em meio à pressão internacional sobre o presidente venezuelano por conta da eleição presidencial. A autoridade eleitoral e o Tribunal Supremo de Justiça do país deram a vitória a Maduro, porém não houve a apresentação das atas eleitorais que comprovariam o resultado. Segundo autoridades dos Estados Unidos, a apreensão foi realizada em colaboração com a República Dominicana. Em seguida, o avião foi levado para Fort Lauderdale, na Flórida. O governo venezuelano ainda não se manifestou sobre a apreensão da aeronave. E o Brasil teve mais um dia de ouro nas Paralimpíadas de Paris. Foram mais 4 medalhas douradas, da natação, arremesso do disco e lançamento de peso. Vamos ver. Depois de 6 dias de provas em Paris, o time Brasil continua em alto nível a cada competição. Confirmando o favoritismo na natação, Gabriel Araújo fez o que prometeu. Subiu 3 vezes no lugar mais alto do pódio. A última medalha foi conquistada na prova dos 200 metros livres. Também nas piscinas, o Brasil ganhou outro ouro nesta segunda-feira. Carol Santiago alcançou seu 2º ouro e se torna agora a maior campeã paralímpica brasileira, somando 5 medalhas douradas. O 3º ouro veio com Claudinei Batista no lançamento de disco. Com a vitória, o atleta se tornou tricampeão paralímpico, batendo seu próprio recorde. E o 4º ouro do dia veio no arremesso de peso. Beth Gomes alcançou o lugar mais alto do pódio já no início da noite em Paris. Com a conquista de Beth Gomes, o Brasil ultrapassou a marca histórica de 400 medalhas paralímpicas. E agora é hora de falar de eleições aqui, no Jornal das 18h30. E hoje a gente também começa aqui no Jornal das 18h30 um quadro de eleições. E na primeira reportagem, nós vamos falar da participação das mulheres nas campanhas para as prefeituras. Vamos ver. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Municípios apontou que a participação feminina na eleição para a prefeitura é de 15%, o equivalente a 2.311 candidatas. Dessas, 18% concorrem à reeleição. Segundo a CNM, 101 cidades só possuem candidaturas de mulheres. Não há homens na disputa. E em 24 cidades, há pelo menos uma única mulher na disputa. Os dados demonstraram que o número de candidaturas femininas cresceu entre os anos de 2000 e 2024. Além disso, traçaram o perfil dessas mulheres, demonstrando que a média de idade é de 49 anos. E cerca de 79% delas concluíram o ensino superior, 56% são casadas e 62% se declararam brancas. A respeito de suas profissões, entre as candidatas encontram-se empresárias, advogadas, servidoras, professoras, entre outras. É isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Obrigado pela companhia, ótima noite e até amanhã.